sejam bem-vindos ao CJC+, que acaba de começar diretamente aqui dos estúdios do CJC aqui no Rio de Janeiro. E você de casa é o meu convidado. Lembrando que agora nós estamos em novo horário, às 15 horas. Então, de segunda a sexta, às 15 horas, você tem encontro marcado aqui comigo no CJC+. E hoje, você com certeza vai curtir o nosso assunto. Então, já chama todo mundo, chama aí sua mãe, todo mundo da sua família, seu pai, sua tia, seu vizinho também. Não esqueça do seu vizinho, coloque ele na frente da TV e vamos que vamos, porque hoje o nosso programa está muito esclarecedor. Nós vamos tratar sobre um assunto que vai levar muita informação para você. Mas antes de falar do nosso assunto, eu quero lembrar que você de casa sempre pode participar aqui do nosso programa, tirando as suas dúvidas, mandando as suas sugestões e também fazendo todo tipo de pergunta. Então, fique à vontade, já pegue aí as suas perguntas, anote no papel para você mandar aqui para o nosso telefone, que é o prestador 2199-1515902. Nosso WhatsApp está à sua disposição. Então, no momento do nosso bate-papo, você vai poder também participar aqui junto com a gente. Então, fique conosco, hein, mandando as suas perguntas e o que você quiser, beleza? Lembrando também que você pode nos acompanhar por alguns canais. Para você que tem a nossa TV na sua casa, é muito simples. É só sintonizar lá no canal 10 da nossa TV brasileira, que é uma TV por assinatura. Então, você pode sintonizar todas as nossas programações aqui do canal CJC. Estamos também na Parabólica em todo o país, no 4077. E você pode também conferir aqui a nossa programação. Para você aqui do Rio de Janeiro que tem a TV digital, estamos no 50.1. E para você que tem aí o Wi-Fi que está 100% na internet, você pode conferir no nosso site com o link ao vivo do YouTube no www.canalcjc.com.br. E para você que está sempre aí nas redes sociais ligadinhos, você também pode se conectar aqui com a gente. Então siga-nos lá no Instagram. O Instagram aqui do nosso programa é o @CJC+, e você pode conferir tudo que a gente posta, todas as nossas postagens. Fique ligado também. Estamos também no nosso Instagram aqui do nosso canal, que é o canal _CJC, para você não perder nada. E também tem o meu Instagram. Vai ser um prazer ter você lá no @JoeyOficial com 2 L's, tá bom? Então vai lá, nos siga, que vai ser um imenso prazer ter você. E antes de eu chamar aqui o nosso convidado, a gente vai falar hoje sobre um assunto que é um assunto muito sério e que está vindo para trazer informação para você. A gente vai falar sobre câncer no esôfago, câncer no estômago, a gente vai falar sobre esses problemas, o que causa, quais são os tratamentos e as prevenções. Então, você que está por dentro desse assunto, você que conhece alguém que talvez está passando por um problema como esse, a gente vai falar tudo sobre isso. Mas antes de eu chamar aqui o nosso convidado, a gente vai assistir a primeira parte da novela da vida real do Daferson, ele que passou por um problema semelhante, mas ele conseguiu superar. Então, assista a primeira parte da novela. Em janeiro de 2018, eu fui almoçar e na minha primeira colherada a comida não passou, ficou presa aqui, eu fiquei engasgado. Fui no médico procurar saber, ele me pediu uma endoscopia. Aí veio o resultado da neoplasia maligna, esôfago distal, ou seja, esôfago com estômago, já em estágio avançado. Logo veio a cirurgia, foi muito rápido para a cirurgia. Eu sou enfermeira. No caso dele, como já era um câncer que já tinha tomado todo o esôfago dele, a passagem mais próxima ao estômago já estava fechando toda a luz. Então ele já iria perder a capacidade de alimentar pela boca. Então, daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai ver a segunda parte da novela do Daferson. Vamos ver o que aconteceu nessa situação que era muito delicada com ele, beleza? Mas até lá, a gente vai começar aqui o nosso bate-papo sobre esse assunto. E para isso, eu vou receber aqui um convidado que vai nos ajudar em todos esses pontos. Então, eu tenho o prazer de receber o doutor Marcos Saramago, que é oncologista. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Olá, tudo Seja bem? muito bem-vindo, prazer. Beleza. Fique à vontade, doutor. Doutor, a gente vai falar sobre um assunto que, não sei se muita gente está por dentro quando a gente fala do esôfago, do câncer de estômago, mas nesse bloco a gente vai falar sobre propriamente o câncer no esôfago, que foi o caso do nosso querido Daferson. É verdade que a bebida alcoólica, café, chá, isso causa algum tipo de reação que pode se tornar um câncer? Ou isso é um mito, doutor? Sim, a bebida alcoólica, o tabagismo tem relação com o câncer. O café, não.
O café, inclusive, é um fator de proteção. Oh, que legal, opa. A confusão que havia entre a relação do café causar alguns tipos de câncer de boca, é porque, em geral, as pessoas que fumam, bebem café. Ah, sim. Essa era a confusão, Associava, né? E os estudos não separaram. Isso aí já foi feito outros estudos e mostrou que, na verdade, a ingesta de café é um fator benéfico para a prevenção do câncer de boca e o câncer de esôfago. Então a galera que bebe, que exagera no álcool, isso pode aumentar a propensão dessa pessoa ter o câncer no esôfago. O álcool, o tabagismo, existe uma doença que é muito frequente, que é a doença do refluxo. Sim, tem muita gente que tem esse problema, né? Também, porque o que acontece? Tem a membrana que envolve o esôfago. Essa membrana não é preparada para receber o ácido que está no estômago. Então, esse ácido, quando ele sobe para o esôfago, ele causa uma agressão. E essa agressão causa o que se chama uma metaplasia. Essa membrana que envolve o esôfago, ela muda, causa uma metaplasia. E esse esôfago se transforma, passa a ser o esôfago de Barrett. As pessoas que têm o esôfago de Barrett, elas têm indicação de frequentemente realizarem endoscopias, que daí é uma vigilância para que o câncer não ocorra. Mas a vigilância ativa sem sintomas, sem história prévia, não é indicada ainda. Ah, entendi. Se a pessoa ela não está tendo nenhuma reação que possa levar ela a desconfiar que tem ali um problema mais sério, ela não precisa ficar fazendo Não. A não ser que tenha a endoscopia é indicada se tiver algum sintoma, ou gastrite, ou algo relacionado. Tá? Por exemplo, eu tenho a metaplasia, por incrível que pareça, porque é de acordo com a produção ácida, então eu tenho uma produção ácida muito grande, agora eu já estou tratando, estou fazendo inibidores dessa produção, e daí o ideal é que essa inibição passe a melhorar a inflamação que ocorre no estômago e no esôfago. É bom que o senhor pode marcar com você mesmo, né? Então eu vou marcar a minha consulta comigo mesmo. E doutor, geralmente quando a pessoa, antes de se tornar um câncer, tem sintomas que apontam que aquilo pode vir a ser algum câncer, ou mostra que tem alguma coisa errada com o esôfago, tem alguns sintomas? O esôfago mostra mais como está avançado, como foi visto nessa história. Em geral, ele não mostra quando está em estágios iniciais, não é um câncer tão sintomático, até mesmo porque ele tem essa propensão conforme ele vai crescendo, o tubo, o esôfago, ele vai dilatando. Então, o sintoma só vai vir quando estiver realmente fechando. Infelizmente, ele não causa muitos sintomas, tá? Então, tanto o esôfago quanto o estômago, em geral, quando estão mais avançados, que eles causam alguns sintomas, que aí é essa dificuldade de engolir, o refluxo fica mais intenso, alguma mudança do padrão da normalidade, mas não é muito frequente, não. E tem uma idade onde isso acontece com mais frequência? Isso pode acontecer tanto com idoso quanto com uma pessoa mais jovem ou não? É um câncer, os cânceres em geral são mais do idoso, né? Uma acumulação, por exemplo, do tabagismo, do alcoolismo, ingesta de alimentos defumados, é muito propenso ao câncer gástrico. Defumados também? Defumados. Gente do céu, a galera que gosta aí de embutidos defumados. Gente, categorizado similar ao fumo. Meu Deus do céu, por causa da defumação, ela traz o mesmo resultado? Libera umas nitrosaminas, quando o ácido entra em contato com o alimento, a liberação de nitrosaminas, e essa nitrosaminas ela é potencialmente cancerígena. Doutor, eu não sabia disso. Então parei com mortadela defumada. Vou pegar mais barato, né? Porque essa é mais cara também, né? Enfim. E, doutor, como esse é um problema que o senhor falou que é silencioso, além da questão aí da ingestão do álcool e também do tabagismo, tem outras maneiras de prevenção, de eu prevenir esse problema que parece ser um problema a longo prazo? Então, tem como eu prevenir de alguma forma? Tem coisas que eu posso fazer para eu nunca ter nenhum sintoma de algo parecido? Então, a ingesta de fibras, frutas e legumes é essencialmente mostrado como prevenção para todos os cânceres do trato digestório, esôfago, estômago, cólon.
Então, a ingesta de maior abundância desses alimentos reduzia a ingesta de carnes conservadas, principalmente, carnes que ficam salgadas, defumados, são fatores de proteção. Então, modificar o padrão da dieta, aquela divisão que a gente faz no prato, né, de ter apenas 1/4 de proteína, isso aí é bem saudável. Metade de verduras, de legumes e uma parte só de carboidrato. Então, o ideal é que a gente modifique esse padrão de ingesta, que nós, no Brasil, a gente ingere bastante carne, é cultural nosso. Isso aí a gente pode modificar com isso. Os alimentos quentes, no sul, há muito hábito da ingesta do chimarrão. Sim. O chimarrão é muito quente e ele queima o esôfago, queima um pouco da mucosa da cavidade oral. Os alimentos quentes têm essa propensão ao câncer, quanto mais quente, e eles bebem o chimarrão quentíssimo. Nós não conseguimos. É mesmo? Nós não conseguimos. Então, tem essa propensão, eles têm a propensão do câncer por conta dessa ingesta e também alguns tipos de infecção, como o H. pylori. O H. pylori é uma bactéria que fica no estômago e o ácido do estômago não consegue destruí-la. Qual a função do ácido? A gente vai comer num local que a higiene não está legal, aquilo cai no ácido do estômago e elimina as bactérias. Mas o H. pylori não. O H. pylori ele fica lá e cria um meio. Esse meio é uma urease que dissolve o ácido e o ácido não entra em contato com ela. Então, a bactéria H. pylori ela é potencialmente cancerígena no estômago. Então, se a gente está passando a ter um refluxo, algum sintoma maior que nunca tive esse refluxo, eu, por exemplo, tenho. Mas uma pessoa que nunca teve esse refluxo... Começa a ter, né? Começa a ter ou começa a ficar mais forte, aí tem indicação de fazer uma endoscopia para avaliar se tem alguma infecção por H. pylori, para avaliar se tem alguma mudança no epitélio do esôfago, tem essas indicações. Geralmente essa mudança que tem esse refluxo, ela é acompanhada de algum tipo de dor também ou não? Pode dar. Uma dor retroesternal, aqui é o osso externo, então uma dor retroesternal. É frequente quando se tem, porque é justamente a localização do esôfago. Então esse refluxo pode dar essa dor, pode dar uma acidez mesmo na boca e é muito característico quando o paciente deita ter tosse, porque esse refluxo, o ácido, ele passa a ir para a via aérea e esse ácido, ele irrita a via aérea e passa a fomentar a tosse. Então, uma tosse, quando se deita, claro, tem que fazer um diagnóstico diferencial de sinusite, que também é frequente. Então, uma tosse quando se deita, associado a um refluxo, uma dor retroesternal, pode levar a uma endoscopia para esclarecer melhor o que está vendo isso. Perfeito. Para você que talvez ligou a TV agora ou está chegando aqui nesse momento, está chegando atrasado, hein? É para chegar um pouco mais cedo, hein? A gente está aqui num bate-papo muito interessante, falando nesse bloco sobre o esôfago, sobre câncer no esôfago, os tratamentos, como prevenir. Então, você que conhece, que não conhece sobre esse assunto, fique com a gente para você receber todas as informações possíveis. Estou aqui com o oncologista, o Dr. Marcos Saramago, que está nos ajudando nesse assunto. E se você quiser também mandar sua mensagem, pode mandar aqui para o nosso número, que é o prestador 2199-151-5902. E a gente tem uma pergunta aqui de um telespectador, que ele colocou o seguinte: boa tarde, Brother Joe e convidado. Qual a porcentagem de cura na questão do câncer? Existe o tratamento, ele pode de fato chegar à cura, doutor? Depende muito do tipo de câncer e depende do momento que ele é diagnosticado. Até estava conversando aqui um pouco antes de entrar que o problema da nossa sociedade é que a gente só chega no diagnóstico, a gente não chega na prevenção. Isso provavelmente vai ser a tendência até dos planos de saúde obrigar os assegurados a fazerem um rastreio, porque você diagnosticando cedo, você não precisa gastar milhões com tratamento, entendeu? Então isso provavelmente vai ser a tendência, isso já ocorre nos Estados Unidos, deve ser uma tendência nacional, essas clínicas passarem a prestar serviço às prestadoras de saúde. Então, o que ocorre? Quantas pessoas do sistema de saúde já fizeram a colonoscopia de rastreio? Não existe. Não existe, pelo menos na minha formação médica, não existe. Eu fiz uma vez uma endoscopia quando era adolescente.
Pois é. Então, isso não existe. Se você, quando tem sintomas, já é difícil fazer uma colonoscopia, imagina uma colonoscopia de rastreio. Isso leva a um prejuízo social muito grande, porque você diagnosticar um câncer, por exemplo, de cólon, ou que seja, está iniciando os sintomas, fazer uma endoscopia inicial, diagnosticar um câncer gástrico inicial, operar e fazer quimioterapia, o que seja, mas tratar de forma definitiva, você coloca essa pessoa de novo na sociedade e ela passa a ser produtiva novamente. Agora, a pessoa quando tem o diagnóstico e já está metastática, que vai fazer um tratamento, isso muitas vezes retira. Então, o prejuízo social para a pessoa e para a sociedade é gigantesco. Ao passo que, se a gente tivesse a disponibilidade de métodos de rastreio, uma colonoscopia a partir dos 50 anos, acesso ao proctologista para os homens a partir dos 40, nós evitaríamos que os cânceres fossem diagnosticados de forma tão avançada e não gastaríamos tanto com prejuízo social tão enorme. Perfeito, doutor. E esse bate-papo está muito interessante, está muito esclarecedor. E no próximo bloco a gente vai continuar e a gente vai falar também sobre uma parte do nosso corpo que é muito importante, só que muita gente, às vezes, não olha com esses olhos. Vamos falar sobre o nosso estômago, meu amigo. Então a gente vai falar tudo sobre ele e eu quero você aqui junto com a gente depois do nosso intervalo. Então não sai daí, a gente volta já já.